trabalho sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro estava desfigurado, quebrado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Sou a mensageira de Jesus, e ele me deu a incumbência de encontrar um vaso perfeito para a grande obra. Mas será que eu vou encontrar um vaso disposto a ser quebrado, amassado, moldado e passado pelo fogo? Será que eu encontro? É aqui que está à procura de um vaso? Sim, apresente o seu vaso. Pois aqui está o meu vaso. Ele é de uma beleza rara, ele é lindo, ele é todo adornado. Uau, deixa-me ver. Mas Realmente, o seu vaso é muito bonito, muito florido. Mas obrigada, ele não entra na grande obra, não. Muito obrigada. não é na grande obra? Você acabou de falar que ele é lindo, ele é maravilhoso, não vai entrar na grande obra, por quê? Sim, afirmo. Realmente, esse vaso ele é muito bonito, mas ele é um vaso de enfeite. E o Senhor não procura um vaso de enfeite. O Senhor procura vasos que estejam disponíveis a ser consertados. Você quer que ele entre para a grande obra? Sim, claro. Então eu vou mandá-lo para a olaria. Lá ele vai ser quebrado, moldado, amassado e passado pelo fogo. Não, porque ele vai ser moldado, amassado e passado no fogo. Ele é um vaso lindo. Ele nunca vai passar pelo fogo. Vai ser mais difícil. Alguém foi rejeitado aí. Vem, quem sabe ele está procurando um vaso? Menina, tá difícil achar um vaso para a grande obra, viu? Você tem um? Lindo, simples, de barro, tá? Com crestas, né? Cúbicos, pregações, rodas. Lindo. Só colocar ele vai sozinho, não precisa de mais nada. Só colocar ele vai sozinho. É mesmo? O negócio tá top. Menina, esse vaso tem a aparência mesmo que estamos procurando de barro. De barro. Peraí. O que é isso no seu... O seu vaso tá sujo. Como um sepulcro caiado. Esse vaso não pode entrar nessa grande obra que o Senhor procura. Calma. Isso não é uma técnica. Eu já uso há algum tempo, tá? Você vem aqui, você dá uma amassada assim na sujeira, entendeu? Você pega um pano, você faz aqui, ó, dá uma limpadinha. Dá pra ver? Limpinho, só se colocar azeite ainda tem coisa. Pegou, você toma. Deixa eu ver se é. Há quanto tempo você dá o seu jeitinho, hein? Há quanto tempo você esconde a sua sujeirinha? Quando você vai deixar o oleiro consertar de verdade o seu vaso? Mas pra que se só passar um pano da jeito? Deixe de bagunça, menina. Você precisa arrumar o seu vaso? Deixe-me levá-lo para o oleiro. Lá ele vai quebrar, moldar, amassar e passar pelo fogo. Você tá toda? É só passar um pano. Ai, coisa chata. Você quer Tô perdendo a esperança. Não vou lá. Olha aqui, que está procurando um vaso para uma grande obra. Tô desanimando já, mas sim, você tem um vaso aí? Tenho daqui, está boa a sua procura. O vaso está pronto. Sério? Ah, claro. Ai, deixa eu ver seu vaso. Deixa eu ver o seu vaso. Olha, tá bom. Hein? Peraí. Seu vaso é diferente. Ele dá nova, tá certo. O que é isso aqui no seu vaso? Ah, menina, para. São rachadinhos. Tá vendo? São rachadinhos pra ela. Você está querendo dizer que seu vaso está remendado? Não, eu coloquei um pouquinho lá fora, ó. Tá inteiro. Pronto, fala sério. Eu não acredito. O Senhor procura vaso que aguente ser cheio do azeite. O vaso rachado não comporta o azeite, ele escorre e nunca será cheio. Se você quiser, eu posso colocá-lo nessa
grande obra, mas ele vai passar na olaria. Você está disposta a deixá-lo ser quebrado, amassado e moldado e passado pelo fogo? Mas é claro que não! Ô, ridículo, eu falei que era pra que fazer a olaria? Quebrar, amassar, queimar? Que absurdo, vai saber! Eu já não sei de nada mais, não. Eu não vou achar que eu faço. Meu Deus. Ah, eu tenho um vaso perfeito para o Senhor. Uau! Esse vaso é reluzente! Ah, o meu vaso, ele é tão luxuoso, rico, incomparável. Brilha, olha, brilha como ouro. Ninguém tem um vaso igual ao meu. Uau, deixa-me ver o seu vaso! Realmente ele chama atenção! Como ele é lindo, viu? Parabéns! Deus abençoe, mas ele não consegue entrar na grande obra, viu? Como assim? Todos querem um vaso igual ao meu. Ele é incomparável, poderoso, rico, brilha. O seu vaso brilha de soberba. Aonde tem vaidade e soberba, não tem espaço para o oleiro trabalhar. Se você quiser o seu vaso, ele vai precisar ser tratado. Lá na olaria, lá ele vai ser quebrado, moldado, amassado e passado pelo fogo. Você está disposta? De jeito nenhum. O meu vaso é valioso. Eu já te disse. Poderoso. Todos, no homem de inveja, querem meu vaso. Jamais. Você vai se arrepender. Senhor, eu achei que seria mais fácil encontrar vaso para a sua grande obra, mas vejo que falhei nessa missão. Pai, me perdoe, mas eu acho que eu não consigo encontrar um vaso disponível para a sua obra, que esteja disponível a ser quebrado, moldado, amassado e passado pelo fogo. Me perdoe, Jesus. Moço, tem como você dar um jeitinho no meu vaso? Pois eu fui rejeitada. E eu não quero ser rejeitada. Você não é oleiro? Só dá uma pintadinha, só pra ele dar um brilhinho. Não. Ela não pinta o meu, ela foi rejeitada. Mentira dessa, tô mentirosa. A mulher é só pra o meu é mais valioso. O meu. Basta! Como podes tu contentar com o teu Criador, babá? Aos seus pés estou. Senhor, me perdoa, Pai, por tanta vaidade, por tanto erro, Senhor. Estou aqui diante, Pai, dos teus pés. Quebra-me, Pai, te faça um vaso novo. Tira o meu erro, tira tudo que não promete a ti, meu Deus. Eis-me aqui, Senhor, me perdoa. Oh, Deus. Eu não quero ser mais, Senhor, uma casca. Que adianta, Senhor, ser perfeita por fora, Pai, mas só o Senhor sabe, Senhor, o que eu faço, Senhor, dentro da minha casa, com os meus filhos. Só o Senhor sabe, Pai amado, o que eu faço no culto de ceia, Senhor. Pra falar, Senhor, que eu estou bem, mas o Senhor sabe que eu estou mal, que eu estou em pecado. Me ajuda, Senhor, me ajuda, tira toda a sujeira de mim, eu não aguento mais. Senhor, não permita, Pai, que eu continue sendo uma lenda e não aceite a sua correção. Senhor, Deus, permita, Pai, que eu me transforme num vaso novo e cheio do teu azeite. Ah, Senhor, do que adianta ser um vaso tão rico, tão luxuoso, tão valioso, com tanto brilho, mas sem humildade, soberbo. Ah, Senhor, é o Senhor que brilha aqui. Quebra-me, me faz um vaso novo. Glória! Perdoado logo que te vi.
Todos nós somos vasos. E o Senhor é o nosso oleiro. Se a gente quebrar lá fora, não tem chance para nós. Mas a boa notícia é que quem quebra nas mãos do oleiro, há conserto para você. Muitos vasos podem ser lindos por fora, belíssimos. Uns de ouro, uns de barro, uns de madeira, outros de cerâmica. Existem vasos variados. E quando você olha na igreja, você não sabe a diferença. Só quem sabe a diferença entre um e outro é o oleiro. Porque a função do vaso é ser útil. E o importante do vaso, a importância do vaso está na sua utilidade. Esse aqui, por exemplo, mexeu muito com a gente. Porque ele está todo quebrado, todo remendado, todo amassado. Mas a palavra eu está inteira. Simplesmente a única que deveria ter sido quebrada. E o eu continua inteiro. Porque muitas vezes a gente quer quebrar os outros, mas a gente não quer quebrar o nosso ego. A gente acha que está todo mundo errado e só a gente está certo. E se tem algum problema, só pode ser problema com o oleiro. A gente não para pensar que em Jeremias, quando Jeremias viu o vaso na mão do oleiro, a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não foi outro vaso que quebrou o vaso. Não foi a olaria que era ruim. A gente se quebra sozinho. A gente se quebra quando deixa o eu inteiro demais. Antes de escolher um vaso, antes de moldar um vaso, o oleiro vai lá no meio do brejo buscar um tipo de barro. E pasmem, existem mais de 200 tipos de barro, mas para fazer vaso, somente uns 8 ou 9 tipos de barro é suficiente. Porque nem todo barro serve para fazer vaso. Tem barro, por exemplo, que é só para fazer telha. Ele não serve para fazer vaso. Mas a gente não entende isso. A gente acha que só porque a gente está no reino, só porque Deus nos escolheu, a gente está apto para qualquer obra. Mas não é assim. Existem barros que são feitos vasos. E existem barros que só servem para telha. Mas em compensação eles ficam em lugares altos. Eu quero nessa noite que você compreenda que o oleiro, ele vai lá no brejo, ele busca um barro específico, ele traz para a olaria. E quando muitos de nós, barros maltratados, chegamos na olaria, a gente acha que já está na hora de Deus nos usar. Quanto tempo você tem de crente? Quantas vezes alguém já falou para você: nossa, o que você faz lá na sua igreja? Só isso? Você só exerce isso lá? Peraí, você ainda não é tal coisa? Mas peraí, quem disse que está na hora de ser transformado em vaso? Por enquanto, somos todos barros. E o oleiro começa a trabalhar. Mas antes de moldar, antes de colocar nas rodas, ele derrama uma água. A água da palavra. A água que nos limpa. A água que faz uma faxina em nós. Ele joga aquela água naquele barro que veio do brejo. E para que serve essa água? Para tirar nosso cheiro de brejo, nosso jeito de brejo, nossa forma do Egito, nossas fórmulas que a gente trouxe do passado, para deixar para trás tudo o passado que a gente trouxe. Precisa ser inundado por essa água. E agora ele começa a moldar o barro molhado. Só que agora está encharcado demais. E então o oleiro deixa a forma descansar. E esse tempo é muito cruel. Gente, esse tempo é um tempo de isolamento. É um tempo que ninguém te olha, ninguém te vê, ninguém te liga. É um tempo que você achava que já estava pronto, mas no entanto o oleiro te deixou de lado. Você tem dons, você tem habilidades, você está na olaria. Poxa, e você vê vasos sendo usados, incrível, que lindo. Mas você tem esquecido o encanto. É porque é o momento de Deus tirar os nossos excessos. A gente
gente precisa secar, porque a gente está encharcado demais. Então, em um tempo, e cada um de nós tem um tempo. O tempo não é igual para todo mundo. Ele vai lá no cantinho e pega aquele barro, que era um barro ruim, mas agora começou a se transformar num barro bom. E ele começa a moldar aquele vaso da forma que ele quer. Alguns querem ser grandes, mas o oleiro sabe o tamanho certo para você. Alguns olham e falam assim, não, eu posso ser pequenininho, mas o oleiro sabe da grandeza que ele pode colocar dentro de você. Nunca tente contender com o oleiro, porque ele sabe para o que ele te chamou. Ele sabe do que ele vai te encher. Ele sabe se ele vai te colocar numa prateleira, ou num comércio, ou num púlpito, ou nas ruas evangelizando. Ele sabe aonde vai colocar o vaso, e quem vai usar o vaso é o oleiro. Então não dá para brigar com o oleiro. E ele começa a moldar aquele vaso. E esse é um dos piores tempos da nossa vida. Além do tempo de isolamento, agora é o tempo de ser amassado. Agora é o tempo de ser massacrado. É o tempo da humilhação. É o tempo que alguém te xinga sem você merecer. É o tempo que alguém te julga, te critica e te cobra coisas que você não é capaz de oferecer. Você está sendo amassado pelo oleiro. Você não está esquecido num canto mais, já é uma boa coisa, mas você está sendo amassado na mão do oleiro. Agora você começa a pensar, eu não queria estar na mão do oleiro. Eu preferia ter esquecido num canto, porque agora essa luta está grande demais. É a traição, é a perseguição, é a falta de confiança, a incredulidade, a frieza espiritual. Você está sendo amassado. Você está sendo preparado para ser um vaso de honra. Suporte o processo, suporte o tempo da olaria, porque o oleiro não te contou. Mas na hora que ele foi lá no brejo escolher o barro, ele deixou o forno ligado. E agora a notícia ruim é que depois de ser isolado, primeiro foi encharcado, depois as sujeiras saíram, depois foi isolado, depois foi amassado, massacrado, humilhado, moldado. E aí quando você acha que já está pronto, o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Por que se quebra? Porque o barro é ruim. Porque nós não somos bons, bom é Ele. Porque nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o oleiro. O vaso quebra. E sabe o que é o bom da história? O forno está lá ligado, o oleiro tem tempo para terminar. Ele não corre, ele não se apressa, porque tudo é no tempo perfeito dele. Mas sabe o que é bom? Ele não larga aqueles cacos para lá e pega um novo barro para trazer de volta para as rodas. Não. É o mesmo barro. Ele não substitui você. Ele não substitui o barro. É o barro ruim mesmo. Ele pega o barro ruim mesmo e trabalha ele todo de novo para formar um vaso novo do mesmo barro. Hoje o Senhor está dizendo: eu não quero o outro, eu quero você. É com você que eu vou trabalhar. Você pode ser o barro ruim que for, mas nas minhas mãos você fica bom. E agora a boa notícia: o oleiro remolda o caco, faz um vaso novo, mas leva para a fornalha. E esse é um tempo mais difícil da vida da gente. É o tempo das altas temperaturas. É o tempo da prova de fogo. É o tempo da guerra espiritual, das batalhas na madrugada que só Deus e você sabem. É o tempo das lágrimas que só o seu travesseiro conhece. É o tempo que parece que está tudo dando errado. E quando tudo der errado, mais alguma coisa ainda dá errado. E de onde você espera a solução, fica ainda mais quente. E a prova se arrocha. É o tempo de fornalha. Mas tem uma boa notícia para você. O tempo de forno, o tempo de fornalha, é o último estágio do vaso. Se você suportou o tempo de isolamento,
Se você suportou o tempo de ser amassado e moldado, se você suportou o tempo de ser massacrado e humilhado, se você suportou o tempo de ser encharcado e seco, se você suportou o tempo de ser quebrado e refeito de novo, você vai suportar o tempo de fornalha. Porque cada nível desse foi te habilitando para subir mais um degrau. E o tempo de forno é o último tempo. É o tempo da fornalha. É difícil, dói, é terrível. Mas é aquele tempo que o vaso está quase pronto. Deus trouxe você aqui nessa noite. Glória a Deus. Para dizer para você: suporte o processo, porque ele está acabando. Suporte o tempo de fornalha. Suporte o tempo de fornalha, porque está acabando. Já está no fim. Você tem que suportar. Você tem que aguentar. Mas eu estou sofrendo, tem que aguentar. Mas eu estou chorando, tem que aguentar. Porque o vaso está todo quebrado, mas o meu ainda não foi quebrado. E isso aqui tem que ser tratado. E se você está na mão do oleiro, você está no melhor lugar que um vaso pode estar. Eu quero louvar a Deus pela vida dos vasos que estão aqui nessa noite. Mas eu quero dizer uma última coisa para você. Não adianta ser um vaso lindo. Não adianta ser um vaso acabado. Não adianta ser um vaso pintado. Não adianta as pessoas olharem para você e dizerem: por que será que ela não dá certo? Por que será que ele não dá certo? Olha como é um vaso lindo. Olha o que acontece, que essa pessoa poderia estar mais longe. Olha que acabamento perfeito. Olha os detalhes, as cores combinam. Por que dá errado? É simples. Deus não pode te encher ainda. Deus não pode te colocar em lugares altos ainda. Sabe por quê? Porque se você ficar num lugar alto, você vai se expor. E quem se expõe mostra os furos que tem. O vaso é furado por baixo. E tudo que encher aqui dentro vai vazar aqui embaixo. Mas quem vê ele na prateleira fala: vou levar. Esse vaso é lindo. E quem é que conhece os furos na vida da gente? Só o oleiro. Nessa noite eu quero orar com você, porque as brechas da sua vida serão fechadas. E a partir de hoje Deus vai poder te usar sem reservas. Deus vai poder te colocar em lugares altos e vai poder te encher de azeite, te encher do Espírito dele, te encher de dons e talentos que você vai poder usar. E o seu vaso não vai rachar. Por quê? Porque não queimou etapa, porque não atropelou processos, porque suportou o tempo de isolamento, de fornalha, e agora é um vaso de honra. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor. Se tem alguma coisa vazando da sua vida, escapando